Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Pega Essa na área. Estamos aqui hoje, estou aqui hoje. Podem ver que tem alguma coisa errada aqui, não é? Não está doente, está bem, graças a Deus. Logo vocês vão ver a pessoa, tá? Então, o que tem de diferente hoje nesse Pega Essa? É um monóculo? Não. Temos um entrevistado diferente que faltava nesse Pega Essa. Como lá vocês podem ter acompanhado, tinha um pouquinho da minha história. Temos volume 2, 3, 4 e 5 no gatilho também. E hoje iremos entrevistar não somente uma pessoa que está aqui, era para estar aqui sentada, mas está do outro lado, e a sua excelentíssima, acredito eu, e eles vão se apresentar, não é? Esposa, Wesley. Tudo bem com você, meu amigo? Bem, Carla, seja bem-vinda. Fiquem à vontade em apresentar o casal, porque você eu conheço um pouquinho, Wesley. Não conheço tanto quanto hoje vou conhecer. Isso é ótimo, Vanessa. Olá, pessoal do Pega Essa. Prazer estar aqui do outro lado da mesa. Diferente, hein? Se prepare, hein? Hoje vai ser bombardeado de perguntas. Você vai ver a Carla, se apresente para nós, Carla. Boa noite, pessoal. Eu sou a Carla, sou a esposa do Wesley. Hoje eu vou participar do Pega Esta. Aí sim, tá vendo? Olha só, tem tudo um momento aí. Mas antes de começar a falar dessa história que eu também não conheço inteiramente do casal, eu queria lembrar de vocês que a Puro Chocolate está aí exatamente com os panetones de Natal disponíveis para venda, hein? Então, se vocês estão aí loucos querendo saber o que é um chocolate artesanal, Puro Chocolate está na Rua Coronel Luiz Leme 388, Rua José Domingues 572, Praça Raul Leme 129 e Rua Voluntário dos Santos 675. Não somente chocolate artesanal, panetone artesanal, lá você vai ter experiências maravilhosas com chocolate. E aí? Eu tô meio diferente desse lado aqui, mas bem gostoso aqui, ó. Cadeirona especial. Gostei daqui desse lado, viu? E aí, eu queria saber de vocês, como vocês se conheceram, da onde vocês vieram. Parece que tem uma cidade que não é Bragança Paulista aí, a naturalidade de vocês. À vontade, Wesley. E aí, pessoal, vou começar aqui deixando para a Carla falar um pouco. Eu sou natural de Bragança, mas ela não é natural de Bragança. E ela vai começar um pouco da história dela aí, onde ela me conheceu, qual é a profissão dela, o porquê da profissão dela. Vou deixar ela quem é que chegou a boca aí. Eu acho que foi a Carla. Chegaremos lá. Fica à vontade, Carla. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Olá, pessoal. Como vocês sabem, eu me chamo Carla. Eu não sou de Bragança. Eu sou de Sorocaba e foi onde eu conheci o Wesley. Nos conhecemos na faculdade, onde nós optamos por fazer uma faculdade de enfermagem. Então é uma profissão que eu escolhi desde a minha adolescência, sempre quis fazer. E aí nós nos conhecemos na faculdade e lá fomos nos conhecendo um pouco melhor, começamos a namorar e estamos aqui firme até hoje. Não, peraí, foi muito direto ao ponto, Wesley. Isso foi quando? Isso foi no começo do semestre, sentou no fundo, na frente, ela sentava, outra era de outra sala, que esquema é isso aí? Wanderson, eu sempre fui o aluno estudioso. Sei. Verdade. Eu sentava sempre na primeira carteira para poder, eu não levava material para a escola e sempre decorava tudo que o professor falava. E para variar, tinha uma menina na classe de jaqueta de couro, fedendo óleo 2 tempos, porque andava só de moto, que sentava na última fileira. E daí quando eu chegava atrasado na faculdade, que era raro, porque eu era o Caxias, eu chegava sempre 1 hora antes, meia hora antes, dava consultoria de fisiologia, que eu amava matéria de fisiologia, e eu passava e falava assim, oi menina. E ela não me respondia, Wanderson. Não respondia? Não respondia. Vai. Esse que é. Nem um oi não falava pra mim. Falava, maldita. Isso era estratégico ou ele era chato mesmo, cara? Não, eu não respondia mesmo, mas não que fosse estratégico. Não, era... É que eu sou uma pessoa que eu costumo falar baixo. A sala tinha 100 alunos. Nossa. Então, geralmente, o oi era baixo
E ele costuma dizer que eu não respondia, mas muitas vezes eu respondia, só que... Fala a verdade, cara, eu não respondi. E aí? E o diferencial, Vandes, que na classe, assim, era muitas menininhas filhas do papai, todas arrumadas, maquiadas, cheirando Dove, e a cara chegava jaquetão de couro, bolsona de carteiro do lado e fedendo óleo 2 tempos. Cabelão igual ela tem aqui hoje. E aquilo foi me atraindo. Falei, que essa menina se acha, né? E eu não escutava mesmo. E eu era todo saidão da classe. Saidão no sentido... De, assim, conversar com todo mundo. Politicão, sabe? De ir, falar, conversar, pedir ajuda, pegar caderno de um, caderno de outro. E ela nada. Falei, caramba, como que conversar com essa menina, né? Eu falei, puta, eu tenho que criar alguma estratégia. E eu dava aula, tudo, e daí as notas minhas eram as melhores da classe. Tinha eu e o Bruno que tiravam as melhores notas da classe. Falei, algum jeito tem. Ela começou a se aproximar por um certo pressão aí de querer nota. Pegar uns trabalhos. Uma ajudinha. Falei, agora. Bom, daí é com ela aí, né? Daí o porquê que ela chegou, o porquê que ela permitiu conversar. Porque não queria, talvez, deixa eu adivinhar, talvez não queria pegar um exame, era isso? Também. Mas pra aumentar essa história mais gostosa pra frente, tem uma parte da história que ela repetiu de ano, por minha causa. Ô, louco! Não, agora eu quero ver isso aí. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. E aí você chegou pra ele de mansinho e falou assim, viu, preciso de... uma dúvida de fisiologia, como é que foi isso aí? Na verdade, nós começamos a se aproximar por uma outra colega nossa de sala, que foi falar pra ele que eu precisava de um emprego. Ah, é? Ele trabalhava num hospital muito bom em Sorocaba, muito conhecido, e aí eu tava procurando emprego, realmente procurando algo melhor. E ela foi conversar com ele. Eu levo o currículo da cá e tal, dá uma força pra ela. E aí foi quando a gente começou a se aproximar. Né? Mas assim, como ele era uma pessoa que até então a gente entendia que tinha vindo de São Paulo, cidade grande, o que eu pensava? O que ele quer? Quem é ele? Eu não conheço, não sei o histórico dele. Tá bola pra Tigrão agora? Né? Que é isso? E até então o foco era o quê? Estudar realmente, né? Certo. Mas aí as coisas foram desenrolando. Olha aí. Mas antes um pouco, cara, por quê? Você pergunta pra ela por que enfermagem? Não, então, você já era técnico de enfermagem. Eu era técnico, a Carla era auxiliar de enfermagem. Auxiliar de Mas enfermagem. por que a vontade de fazer faculdade? Não sei, e aí, cara, o que levou essa... É uma coisa que eu queria muito cuidar das pessoas, e o meu sonho era trabalhar em PSF, Estratégia Saúde da Família. Legal. E você já era auxiliar de enfermagem trabalhando no PSF ou não? Não, eu trabalhava em home care. Home eu care. comecei trabalhando em home care, e aí eu fui batalhando em cima disso, prestando as provas, até que eu consegui entrar na Estratégia Saúde da Família. Como técnica? Técnica. E aí eu já tinha a intenção em fazer faculdade, né? Porque assim, na verdade o sonho da minha mãe é que eu fosse professora. Então ela batalhou muito para que eu fosse professora. Tudo bem. E isso não rolou. Aí eu fui trabalhar em outras áreas, paguei meu curso de técnico, enfim, e realmente eu vi que era aquilo que eu queria, e eu queria muito. O meu objetivo era entrar na saúde da família, né? Trabalhar realmente com o SUS, desenvolver aquele lado, o cuidado realmente com a população, o planejamento, e fui batalhando até que eu consegui realmente entrar como técnica. E já tinha a intenção em fazer a faculdade realmente. Entendi. Então, quando você entrou, ele era técnico, você era auxiliar e conseguiu entrar na saúde da família, estudando enfermagem, junto com eles. Isso. Entendi. Ela pagava a faculdade dela. Tá. E você? Eu também. Eu trabalhava, só que eu trabalhava em hemodiálise. Tá. Porque o meu primeiro emprego foi hemodiálise aqui em Bragança Paulista. E daí eu fui embora de Bragança Paulista para estudar. E lá eu continuei trabalhando como técnico de enfermagem em hemodiálise. Só que eu tinha umas regalias, né? Porque quem trabalhava em hemodiálise trabalhava 6 horas por dia só. Tinha um salário muito melhor, porque tinha ajudas, os riscos. Sim. E todos aqueles benefícios. Era uma boa cesta básica que ganhava na época. Ganhava também auxílio. Ganhava, assim, um salário razoável. Foi da onde ela pediu o emprego. E eu não consegui o emprego. Você não conseguiu? Não rolou. Mas você não conseguiu. Mas você não conseguiu por qual motivo?
Porque assim, era técnico, e o técnico não tem essa autonomia de mexer com RH. Entendi. Pensei que você tinha jogado fora o currículo dela, o que é isso? Não, o currículo ajudou a saber quem ela era, a idade. Naquela época já tinha os dados no currículo, né? Isso ajudou, na verdade. Você anotou o CPF. Telefone. Olha, e aí com esse currículo na mão, já tinha um contatinho. Como é que foi isso? Não, daí eu comecei a se aproximar, né? Conversar com ela, ver onde ela ia. Existia aquele famoso bar perto da faculdade. Ele sentava no terceiro lugar da fileira, lá na frente. Aí ele mudou o lugar dele sentar, ele passou a sentar no fundão. Nossa! Aí ele começou a sentar no fundão, porque eu era aluna que chegava atrasada, eu saía do trabalho às 7, então eu nunca chegava no início da aula. Sim. Aí ele começou a sentar lá no fundão, fazer parte do fundão. E aí ele viu que o fundão era melhor. E essa receptividade no fundão, como é que foi? Eu já conheci todo mundo da classe. Já. Então era só ela que não conversava comigo. Eu era um popular. E aí, depois de quanto tempo lá estudando, começaram aí a se relacionar? 6 meses depois. 6 meses, nossa, difícil, né, velho? Nossa senhora, 6 meses pra relacionar, pra ela falar o primeiro te amo, mais de anos. E aí, 6 meses começaram a namorar, sendo técnicos de enfermagem, estudando enfermagem. Sim. Estudando enfermagem. E aí, na época, a graduação de vocês eram 4 ou 5 anos? 4. E aí, cada vez mais difícil, porque, né, vai aumentando a... E era anual, não tinha semestral, era anual. Era anual? Anual. E aí, foi indo, liso, com um auxílio aqui do monitor, como é que foi isso? Ele é meio difícil, viu? Não facilitava as coisas, não. Não? Tipo aquela olhadinha na cola, assim, na prova? Não, assim, isso ele dava uma força, mas... Eu não sei ele colar. cobrava bastante. Eu não sei colar. Eu não sei fazer cola, não sei nada. Eu sei passar cola. Tá. Os nossos horários de trabalho era muito diferente. Ele fazia 6 horas e eu trabalhava 12 todos os dias. Né? Isso no início, quando eu fazia home care ainda. Então, praticamente eu não tinha horário para ir para a faculdade estudar. E ele praticamente não entendia isso, porque ele achava que eu tinha que arrumar um tempo para estar estudando, ir para a faculdade, estar lá na biblioteca, que era o que ele fazia. Enfim, mas com o tempo ele foi entendendo e foi ajudando um pouco mais, facilitando as coisas. E aí, nisso, nasceu um relacionamento. O início de um relacionamento. Sim. Não vou pedir idade, mas faz um tempinho. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Aí você jovem, assim, sempre foi brincalhão, assim, desse jeito? Sempre desse jeito. Entendi. Você sempre reservado? Sempre desse jeito. Entendi. E aí, chegou, acredito eu, o fim desta graduação. Objetivo diferente. O sonho dela era trabalhar em PSF. E você... Era ISF, né? Que era a Estratégia de Saúde da Família. E eu não queria trabalhar em ISF. Porque o meu negócio sempre era hospital. A minha raiz era hospital. Você queria assistencial? Hospital. Assistencial, hospital, cuidado. A gente chama do quê? Da terceira classe, né? Que a gente fala terciário, né? O serviço terciário. Onde o paciente já tem a doença alastrada e o cuidado dessa doença alastrada. E ela no primário? Ela queria primário de tudo quanto é forma. Ela queria construir o negócio. Enfim, quem me arranjou emprego? Ela. Exato. Acabamos a faculdade. No terciário? No primário. No primário? No primário. Nossa, meu. Trabalhei 6 anos. 6 anos e meio? 6 anos e meio em PSF. E como foi essa descoberta de pensar numa coisa na graduação e fazer, por exemplo, puxa, eu quero estar no hospital X ou isso, e entrar num... Meu sonho sempre foi trabalhar em UTI. Por que UTI? Porque quando eu era técnico de enfermagem, eu teve uma oportunidade de ouro de fazer estágio na UTI, onde hoje eu sou coordenador. Eu fiz estágio na UTI e amei aquilo lá. UTI para mim corria. O meu sonho era sair da faculdade e ir UTI. Eu também acho que foi um pouco de falta de insistência de eu mudar currículo, e o medo, e uma cidade onde eu não conhecia ninguém que trabalhava no hospital, mas eu conhecia muita gente que trabalhava na estratégia da família. E como foi essa experiência? Porque para você deveria ter sido maravilhoso. Aquilo que você queria e entrou. E você, aquilo que você não queria e entrou. Como sabe quando é o primeiro você? emprego? O primeiro emprego você não escolhe, Wanderson. Mas aí... Você não escolhe, mas não, eu fui desenvolvendo. Sempre eu teve a garra de liderança, de querer organizar, de ter uma equipe. Só voltando um pouco na faculdade, eu fazia grupos à tarde das pessoas que podiam estudar, levava para o pátio da faculdade e fazia um grupo de estudo.
E sempre eu cabecei esses grupos de estudos, onde todo mundo tirava nota e muitas vezes notas melhores do que minhas. Porque assim, se o professor mudasse a estratégia das provas, eu já não ia tão bem. Por exemplo, sabe as provas dissertativas? Padrão, sim. Adoro, entendeu? De expor, de apresentar. Agora as provas que as conhecidas com xizinho, alternativa, isso aqui, já matava. Daí eu já não gostava disso aí. Daí as pessoas tiravam nota muitas vezes maior do que a minha. Mas eu gostava de liderar. Então no PSF, no ESF, eu fui aprender. Agradeço aqui a Gleide Jane, que foi uma mega gerente, instrutora, líder. Ela ensinou tudo para mim, o que é base de liderança. Uma frase dela que eu nunca esqueço, foi a Carla que apresentou ela para mim. E que ela falava assim: o fácil é mandar embora o funcionário, o difícil é construir esse funcionário. Legal. Isso daí eu não esqueço nunca mais, essa orientação que ela fazia. Sabe? E assim, e é verdade, mandar embora é muito fácil, você não serve mais, tchau. Agora pega ele do zero e fala assim: você tá afim? Quer começar do zero? E ela ensinou, e a Carla tem muito dela até hoje. Se ela escutar o nosso podcast aí, a gente agradece, porque assim, tá enraizado aqui em nós, tá na nossa veia, correndo ainda muito ensinamento que ela fez para nós. E ela era diretora-geral, como que pode falar? Ela era supervisora-geral do SF de Sorocaba. Tá. Como se fosse uma coordenadora ali. Era que assim, que as coisas são um pouco diferentes do hospital, né? Que o SF é concursado, é algo, um serviço público, existe um gestor geral. E ela era essa gestora geral, uma pessoa mega inteligente, onde você ia conversar com ela e você ficava horas conversando e só ensinamentos, assim. E vocês trabalhavam no mesmo... Não, nunca já chegamos a trabalhar no mesmo unidade. Mas depois... assim... Nós trabalhávamos em unidades diferentes, mas teve ocasiões que nós precisamos trabalhar na mesma unidade junto. E dessa vez ela era minha coordenadora. Ah, é? Nossa, que legal! Ela estava cobrindo a coordenadora nessa época e eu era assistencial e ela era coordenadora. Olha que legal! Mas foi muito bom também. Mas isso é interessante, porque quando a gente fala assim, né? Por exemplo, a gente traça uma coisa na cabeça, tipo, vou fazer como você pensou, assistencial. E você tinha um sonho de ser na rede primária. Você teve a oportunidade na rede primária e você, tipo, não que desperdiçou a chance, aproveitou ela e se descobriu durante um tempão. Sim. Eu aprendi muito. E isso traz, como essa gratidão que você acabou de falar, né? Pra Gleide Jane, uma memória mesmo. Fala, caramba, olha, me deu uma oportunidade, ela acreditou em mim, eu não tinha isso na cabeça como uma rede primária, né? Que gostava de um terciário. E aí tem uma gratidão pela pessoa, isso é legal, né? E no primário, acho que a Carla pode falar com mais propriedade. Assim, eu vou falar algumas coisas que eu lembro, a Carla tem mais propriedade porque ela ama isso aí, até hoje ainda ela gosta disso aí. A gente tem um programa de atenção à criança, ao idoso, à mulher, ao hipertenso, ao diabético, à saúde, higiene oral. Então a gente tem assim, planejamento familiar, planejamento de estratégias daquele bairro. E só para resumir um pouco, a Carla vai falar mais com propriedade disso. Nós dois fomos para o lugar mais periférico de Sorocaba, das pessoas mais carentes de Sorocaba. Nossa. Onde assim, a gente tinha que fazer um controle de crianças de baixo risco, crianças desidratadas, crianças desnutridas, idoso com lesões na casa, que muitas vezes de amputação, e bairros construindo novos, periferias construindo novas, e foi onde a gente foi levado até esses lugares estratégicos, né? Que é lugar estratégico, é mapeado pela equipe de estratégia de família, e a gente teve essa oportunidade de ver o negócio crescendo. A Carla trabalhou em 4 periferias de Sorocaba. 4 periferias de Sorocaba, que até hoje são as periferias de Sorocaba que são mais assim, sedentas da estratégia da família e que funciona lá. Eu trabalhei em 2. Nas mesmas 2 que a Carla já trabalhou. Não em épocas iguais, mas trabalhando em 2. E ela conta um pouco mais para nós aí o que é essa vida lá. Assim, né? Eu imagino, sendo já profissional de saúde, você já era um técnico de enfermagem. Sim. Você já quebra um gelo diferente de algumas outras coisas. Você estando do outro lado, como vocês eram coordenadores, né? Você era coordenador e você era assistencial. E olhando um cenário, como você falou, de pobreza, né, de uma situação precária, como ter essa
estratégia em mãos? Porque assim, eu acredito que pelo menos os protocolos que diz, né, que existem no Ministério são muito bem estruturados. Mas quem faz isso são vocês que estão ali de frente lá. Como estruturar isso? Como alinhar esse perfil, cara? Na estratégia de saúde da família, nós temos uma equipe, tem um mapeamento da área que a gente atende, que é dividido por microárea. Dentro dessa microárea, existem os agentes comunitários de saúde. Então, eles realizam a visita diariamente, semanal, e eles nos trazem as dificuldades diárias daquele paciente. Um paciente que é, vamos supor, diabético e está difícil a adesão ao tratamento, ou a família dá aquela ajuda para que ele, né, tenha esse suporte em casa, ela nos traz e nós realizamos uma visita semanal, mensal, quinzenal, aí nós fazemos esse planejamento junto com a equipe, do qual essa equipe é composta pelo enfermeiro, dependendo da delimitação da área, é a média entre 4 e 6 agentes comunitários, a média de 5 técnicos de enfermagem e um médico que é daquela microárea. Então eu realizo a visita, a família recebe a visita da enfermeira, o agente comunitário. Se eu tiver um planejamento que tem que fazer curativo diário, semanal daquele paciente, o técnico vai, e aí ele tem a minha supervisão, a supervisão do enfermeiro também, e a visita mensal que é com o médico que a gente faz. Né? E dentro disso aí a gente vai avaliando quais são os maiores riscos. Uma gestante que tem um risco maior, um idoso, e aí dentro daquilo com a equipe você monta essa estratégia do tratamento, do cuidado com aquele paciente. E os agentes nos ajudam muito nesse sentido. Então, olha, está tendo dificuldade disso, a realidade daquela família é isso, eles estão com dificuldade nesse sentido, e aí nós vamos planejando aquilo. E atrás disso também a gente tem assistente social e, enfim, tudo que for preciso ali realmente para dar esse suporte para a família, né? É difícil porque às vezes a família não tem muita noção realmente de tudo aquilo que a gente leva. Então, é um trabalho realmente ali de formiguinha, bem lento, que você vai ali realmente orientando a família, os familiares em si. Muitas vezes trazendo aquela responsabilidade realmente para você, de todo dia estar lá, naquele horário. Tem agente comunitário que tem que ir todos os dias na casa daquele paciente para poder medicá-lo realmente, porque às vezes ele tem aquela dificuldade, ele não consegue. Então nós montamos várias estratégias, cartaz com solzinho, lua, é de dia, hoje o senhor vai tomar isso, tal. Mas mesmo assim, se a gente não acompanhar, alguns têm uma certa dificuldade, que é necessário realmente ir todos os dias na casa e dar esse acompanhamento até a gente ver que eles conseguem começar a caminhar sozinhos. Sim. Ela disse, desculpe cortá-lo, que você parece que sua mãe falou que você não queria, na verdade, queria ser professora. E aí você seguiu enfermagem. Isso. Mas que aula que você está dando aqui para mim agora, hein, meu? Não é? Interessante. Você aí, pessoal, que está aí acompanhando o casal aqui, falando um pouquinho da experiência profissional de vocês. Olha a aula que essa moça deu, você que quer aí fazer enfermagem na área da saúde primária aí, ó. Muito legal, cara, bacana. Lembrando você, só deixando aqui um parênteses, que se você não se inscreveu ainda nesse canal, você está perdendo muita informação legal. Já estamos no 18º, 19º, né? O 18º vai sair um próximo aí, 19º no gatilho. E se você quiser exatamente saber quando sai, tem que ir lá se inscrever no YouTube, tem que ir lá no Spotify, ativar lá o sininho do YouTube e saber que o conteúdo está na íntegra aí, acionando o sininho. Não é, Wesley? Sim. Mesmo sendo entrevistado, é assim ou não? É assim que funciona. É assim que funciona. Desculpa cortar, cara, que aula legal que você deu agora, hein? E legal também, só para completar o que a Carla falou aqui, a gratificação. Assim, a gratificação do paciente quando a vida dele começa a transformar, isso que a gente está resumindo aqui tudo, né? Mas assim, tem equipe de caminhada, equipe de alimentação, você ensinar qual alimento é melhor para mastigar, ensinar a criança, na estratégia da família, a gente dá escova de dente de presente para as crianças, ensinar a escovar o dente. Daí tem um dentista também nessa equipe que a Carla falou, sim, que ele atende uma vez por semana com as agendas toda a população ali, e essas micro áreas são divididas por cores. Então quando eu cheguei na estratégia da família, tinha lá um mapa, tipo um Waze, cheio de palitinho de cores, daqueles, sabe aqueles alfinetinhos com cabeça colorida. Sim. E daí era cheio assim, falei, caramba, o que é isso? Não, aqui estão os diabéticos, aqui estão os hipertensos, aqui estão as gestantes, estão as mães
a gestante de alto risco, aqui tá as crianças que têm desnutrição, aqui tá a criança que pega o leite. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? Você acha que o enfermeiro não tem autonomia? O enfermeiro faz a agenda do médico. O enfermeiro tem a agenda de Papa Nicolau. O médico só vai, é uma consulta com o enfermeiro para qualquer coisa. Por exemplo, o hipertenso, o diabético, a gestante. Primeiro consulta com o enfermeiro, passa em consulta com o enfermeiro, tira todas as dúvidas com o enfermeiro, faz o exame de Papa Nicolau com o enfermeiro e depois vai passar com o médico. Se não passar com o enfermeiro, não tem consulta médica. É muito valorizado o enfermeiro nessa atenção primária e na atenção básica de saúde, cara. E assim, isso vocês, né, descobrindo esse empoderamento, essa responsabilidade nas mãos de vocês, né? Com uma microárea, com um grupo X, Y, o direcionar essa equipe, né? Porque vocês falaram que tem profissionais de todas as áreas, você falou assistente social, você falou médico, dentista. Como é isso, cara, coordenar? Porque você foi chefe desse rapaz aqui, não é? Como é coordenar essa equipe, cara? É difícil, porque existem perfis diferentes, existem bairros diferentes, como é isso? Olha, no início para mim, não que foi difícil, mas o que eu tive que aprender a lidar, porque às vezes você tem pessoas que são mais velhas que você. E aí eles não compreendem muito bem quando você chega e coloca uma situação diferente ou solicita algo diferente do que não é o normal deles. E até porque muitos deles, eles precisam morar no bairro, esses agentes comunitários. Eles têm que morar no bairro em que eles trabalham. Então, para eles, às vezes, muita coisa ali é natural, é normal, porque é o meio que vive, né? Sim. Então, é um colega mais próximo. Então, você tem que ir trabalhando eles realmente ali, questão em todos os sentidos, desde higiene, alimentação, e aí você vai trabalhando com cada um ali e realmente identificando qual é a dificuldade de cada profissional que você tem. E muitas vezes trabalhar o pessoal daquele profissional mesmo. Ele tem mais dificuldade, talvez, em abordar na casa a questão da higiene. Né? Porque muitas vezes você chegava na casa, é uma casa pequena, com vários moradores, enfim. Então, como que eu vou orientar essa família que a higiene precisa melhorar, que precisa disso e aquilo? Então, você tem que arrumar uma forma de trabalhar, muitas vezes fazer uma visita com ele, mostrar como que seria essa orientação, aquela abordagem, acompanhar várias vezes junto, para você daí ir dando a direção e eles começarem a fazer esse trabalho sozinho. Na Secretaria de Saúde da Família também, nós que fazemos a visita do RN e o porpério. Até com 7 dias, a gente tem que fazer a visita na casa. E aí nós que começamos a orientação de amamentação, do porpério, né, da mulher, enfim, tudo aquilo. E a gente faz, o agente nos traz a informação, olha, o bebê nasceu, porque eu tenho por obrigação de saber quantas gestantes eu tenho na minha área, quantos hipertensos eu tenho, quantos diabéticos, quantos são hipertensos, diabéticos. As buscativas. As buscativas que eles fazem diariamente. Porque faltou, vamos atrás dessa pessoa que ela não veio na consulta. Isso. Tudo enfermeiro que faz. Então, eles trazem todas as informações e a gente faz essa visita já. Até o 7º dia de vida, temos que fazer a visita para ter toda essa avaliação, ver a dificuldade com a amamentação e trabalhar. Então, PSF a gente trabalha muito a questão do aleitamento materno, né? E os agentes nos ajudam muito nisso, porque eles passam aquela mãezinha que está com mais dificuldade, eles passam a visita diária, e aí tem o técnico também que ajuda naquela questão de estar indo todos os dias lá na casa para orientar. Então, eu acho que primeiro é avaliar qual o potencial de cada profissional que você tem, ver o que eu tenho de bom ali, ou qual é o potencial dele, que ele pode me ajudar com outro colega, e aí a gente ia montando, desenvolvendo as estratégias. Ele é bom nisso, ele é bom em uma palestra, ele consegue desenvolver bem isso, então eu vou usar essa habilidade que ele tem junto com a habilidade do outro, e aí a gente vai desenvolvendo os trabalhos. Consegue chegar num meio comum ali. Isso é interessante falar, porque quando você vê, né, principalmente vocês novos na época, não é? Não sejam velhos, não é? Tem um pouquinho mais de profissão aí. E liderar uma equipe que já é concursada, que já tem uma raiz na unidade, que já tem um perfil X. E eu não digo nem somente na área da saúde. Quantos e quantos, né, estivemos aqui entrevistando, falou que quebrar esse gelo é bem difícil, ainda mais por ser recém-formada, que tem isso, aquilo. E, né? assim, não uma dificuldade, mas eu já era técnica da rede, né? Para muitos eu já era técnica. Pior ainda, não é a nível de como agora? Sim. Ontem você estava aqui comigo, agora você está mandando em mim, não então é? Eu já era técnica, como
Wesley falou, eu já havia trabalhado em várias unidades, então muitos já me conheciam como a técnica, colega de trabalho técnica. E quando eu passei como enfermeira, eu fui trabalhar numa unidade que estava inaugurando. Eu comecei numa unidade que estava inaugurando, onde nós tivemos que montar todo o processo. Apesar de ter vindo alguns profissionais com experiência, mas a gente teve que desenvolver todo o processo de agenda médica, médicos novos, você ensinar os médicos como que trabalhava na Secretaria de Saúde da Família, enfim, e aí nós fomos desenvolvendo tudo aquilo. Então aí veio um pouco da resistência à comparação. Ah, mas minha enfermeira tal não era assim. Não era assim, agora não, você mas lá chegou a gente desse fazia dessa jeito. forma. Entendeu? Mas aí a gente foi desenrolando e muito as bom. coisas foram caminhando. Sabe o que é engraçado da nossa profissão, Vanessa? Que assim, quem que tá aí escutando a gente e Isso. tem o sonho de ser enfermeiro, cara, eu sou apaixonado por enfermagem. Não sei fazer outra coisa enfermagem. Enfermagem proporcionou várias portas abertas para minha vida, inclusive essa que nós estamos aqui, de conhecer pessoas, trabalhar com pessoas. Tem umas pessoas aqui que não tem como eu não falar o nome, que também é a Catarina. A Catarina é a enfermeira que eu já vi com mais amor em pessoa. Ela ensinou tudo de GO para mim. Ensinou a fazer o Papa Nicolau, a fazer a ausculta com sonar, a como tratar a gestante, como tratar o pai, que é o marido dessa gestante, e a família, como posicionar essa gestante na mesa. Catarina, se estiver escutando e assistindo, agradeço demais pela ajuda que você fez. A Carla também me ajudou muito, porque assim, o mundo é muito engraçado, porque a Carla hoje em dia está envolvida no hospital, que é coisa que eu sou apaixonado. E tudo que ela me ajudou lá no começo com a estratégia da família, porque ela já era uma técnica, ela é tipo cria deles, ela é cria deles, vacina mesmo. Quantas vezes eu sofri em vacina, mano, se decorar, a Carla sabia de trás para frente. Voltando um pouco na faculdade, quando teve prova de vacina, estratégia de vacina, ela fez para todo mundo da classe. Até o Bruno, que é um dos meus colegas aí, Bruno, se você estiver assistindo aí, o Bruno Bifano, morou comigo em República, o Bruno Bifano, também me ajudou numa época super difícil da minha vida. A Camila também, sensacional. E a Carla nas provas de vacina, todo mundo sentava do lado dela, sabia de trás para frente, frente para trás. E a Carla era perita em vacina, sabia todo o calendário de vacina, decor, de trás para frente. E a Carla me ajudou muito lá. E depois teve, quando ela entrou no hospital, que era uma coisa que a Carla falou, não quero, não vou gostar. Foi a sua vez de retribuir tudo aquilo que ela fez pra você. Foi, só que daí eu falei assim, e a Carla tinha muito esse negócio de liderança, porque não muda muito, né? Quem é líder, enfermeiro que é líder para sempre. Sim. Quem sabe fazer planejamento familiar lá, planejamento de uma equipe, sabe fazer planejamento para sempre. Sim. Assim, hoje a Carla trabalha com planejamento, hoje ela tem uma equipe lá, entendeu? Sim. Igual como o mundo assim... Não é... Você tem um perfil, igual eu vejo aqui que o perfil da Carla, se ela discordar, ela pode falar aí, mas eu vejo que 20 anos com ela, eu conheço um pouco, né? Eu não sei. Assim, vamos ver agora. Mas qual que era o forte dela? Vou fazer aqui um bate-volta, quero ver. Mas qual que era o forte dela? O forte dela era o quê? Liderar e formar equipes. E o que ela trabalha hoje? Exatamente com isso. Então, por você aí que faz faculdade de enfermagem, procura o que você é muito bom naquilo que você faz, que vai ser para sempre. O próprio serviço vai te levar ao seu melhor. Por exemplo, nossos gestores, os nossos RT, vai pôr você para poder fazer aquilo que você sabe fazer de melhor. E até hoje é assim. Sim. E voltando um pouco lá nas minhas dificuldades da estratégia de família. Eu tinha dificuldade com sala de vacina, ambiente de geladeira. Nossa, e quando acabava a energia do bairro, a gente tinha que ir na hora, um vizinho de confiança. Quanto tempo tá aí sem energia? Que tinha tempo da sala de vacina ali, prepara, senão a gente tinha que perder tudo. Notificar uma vacina por vacina, devolver para vigilância e falar para ela, ficou mais de 4 horas aí parado. Então foi um trabalho assim que foi muito bom para minha vida. Eu nunca imaginei, mas foi muito bom. Wanderson, andar como a Carla pegou uma equipe também, um bairro novo onde abriu uma estratégia de família, eu também peguei, sabe? E daí, em casa por casa, cadastrar quem morava. Nossa vida. Aqui tem um hipertenso, tem um idoso. Tem um afeto muito grande, né? Você conhece um por relacionamento. Você conhece um por um, Wanderson. E assim, qual que era a nossa gratificação? Final de ano. Vinha a galinha, o porco, vinha o alface, jaca, ganhava jaca. E isso aí, Wanderson, não tem preço que pague. Sim. Eu já trabalhei na área rural também, estratégia de saúde da família. E assim, Imagina. tem.
Você vai fazer visita, eles sabem que é dia de visita, eles te esperam com o biscoito que eles prepararam, o bolo, o café. Ai, que legal. E assim, se você não toma um café, você não come um pedaço de bolo... Você está satisfeito, né? Entendeu? Eles precisam daquilo, e fora que você voltava para casa, né? Com Com várias tudo. verduras, legumes, tudo ali, e que eles levavam pra gente também. E você vê que essa troca ela é pura, né? Muito ela pura, não tem essa pura. de, eu vou agradar a enfermeira. Não, ela é assim, deles, não o é? reconhecimento na estratégia dessa família, que é muito bacana também, além dos protocolos que nós temos, que estão muito embasados e dá muita autonomia para o enfermeiro trabalhar. Então, o enfermeiro ele faz consulta de pré-natal, que é intercalada com o médico ginecologista. Ele solicita exame, ele prescreve medicação, tudo em base de protocolo, que é permitido pelo Ministério. Nós podemos solicitar exames, mamografia, N coisas. Tratamento, corrimento. Sim, tudo que é envolvido com a saúde da mulher, criança, a gente tem autonomia para estar desenvolvendo. E, assim, o retorno que a gente tem, tanto da população em si, da equipe, os médicos reconhecem muito bem o enfermeiro. O que mais? Então, assim, quando o enfermeiro ele faz uma consulta para poder agendar uma consulta, ele fala para o paciente, olha, essa consulta a gente vai agendar para tal dia, porque não tem a necessidade de você passar hoje em consulta, e se, às vezes, claro que acontece do paciente ir lá questionar e falar com o médico, ele fala, não, a enfermeira falou, então você pode seguir o que a enfermeira falou, porque ela sabe o que ela está fazendo. Então, você tem ali uma gratificação muito grande. Você chega para o médico e fala, olha, doutora, é isso aqui, ele está ali junto com você. Então, realmente, o enfermeiro é muito reconhecido na estratégia de saúde da família. É uma coisa que vale a pena. E isso tudo profissionalmente falando para vocês, não é? Vocês ficaram 6 anos, não sei se você ficou mais. Esse cara é muito mais. Ficou muito mais. Essa construção, porque aí, não sei se vocês eram namorados. Não. Quando Namorados. Sim. E aí depois, quando isso virou um noivado, qual foi a conquista de vocês? Né? Quanto tempo depois de tudo isso? Porque eu vejo, vocês trabalhavam juntos, né? Já eram enfermeiros, já tinha aí um planejamento profissional estruturado, vocês se conhecendo na área da atenção primária, vocês já se realizando, sonhando e vivendo aquilo na veia. E aí, vocês? Wanderson, a vida minha e da Carla de relacionamento sempre teve conturbada. Sempre foi conturbado, sempre tinha uma coisinha que não encaixava com os dois. Era a água e o óleo. Entendeu? Só que assim, e a gente tem assim uma frase que a turma fala assim, que os opostos se atraem. Os opostos no início, e depois você vê que você é muito igual a pessoa. Porque você vai convivendo, assim, a gente tem 20 anos aqui. Quase você falou que vai fazer um bate-pronto com nós aqui. Eu sei todos os gostos da Carla, ela sabe todos os meus gostos. Olha! Sabe? Não todos, você pode testar quantas vezes você quiser. Porque assim, as coisas começam a se tornar igual. Sim. Entendeu? E assim, só que assim, não foi um namoro, um noivado e um casamento de revista. Não foi. Não foi com datas marcadas, não foi assim, a gente vai casar, vamos entrar na igreja. Só para você ter uma noção, a gente não teve formatura. De graduação? A gente não pôde fazer formatura de graduação. Mas por... Não, assim, eu não vou entrar em detalhes de todos, isso aqui é muito extenso pra gente ficar aqui, mas na época da formatura a Carla sofreu um acidente. Poxa vida. E a Carla ficou 1 ano em cama por causa desse acidente. De moto? Não, foi atropelada. Foi atropelada? Não pelo Wesley. Não. E assim, essa pergunta que você falou, mas de moto, todo mundo perguntou isso, porque a Carla era a motoqueira da classe. Era a motoqueira da classe. Eu não gostava de moto, sempre odiei moto. Ela que me ensinou a andar de moto. Puxa, eu lembro até hoje eu indo na garupa dela. Sério? Ele andava na minha garupa. Você era fortinho ou magrinata? Não, na época era 65. Então era 65 quilos. Mas depois engordei, assim. Aquela viu todas as fases de metamorfose da minha vida. Mas assim, e com os tranco e barranco, a gente tá aqui até hoje. Eu acho que a profissão fez a gente se unir cada vez mais, porque não teve um dia sequer nessa vida de profissão de enfermagem que a gente nunca discutiu o que ia fazer. Assim, olha, você viu o caso lá e tal, como faz isso? Então a enfermagem acho que trouxe a gente para próximo. E assim, quando você acha alguém que gosta da mesma coisa que você gosta, que é a profissão, que é a nossa paixão. Nossa paixão é assim, eu falo que enfermagem é a nossa paixão. Hoje em dia eu falo um pouco diferente, pessoal. A nossa paixão é pessoa. Eu com a Carla ama pessoas. E quando essa pessoa precisa dos cuidados que a gente sabe fazer muito bem, que é a enfermagem, daí é a combinação perfeita.
Daí é a nossa paixão, assim, a gente larga tudo se alguém estiver precisando. Eu já, de madrugada, acordar 3 horas da manhã aqui e falar, Carla, tô indo pro hospital. O que foi? Tem uma médico, muito amigo meu, que tá lá na UTI, eu tô indo agora, cara. Ela falou, tá bom, até mais. Então, assim, a gente ama pessoas. A enfermagem foi a profissão que nós achamos para chegar próximo das pessoas. Pra gente poder fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Sabe? E voltando um pouquinho, igualzinho a Carla falou, sabe o que é legal na estratégia de saúde da família? Porque o negócio chamado dinheiro não existe. Por exemplo, paciente, você vai na casa do paciente da área rural, que a Carla falou, que eu ia, era seu Dito que levava nós na área rural? Não. Você lembra? Não, era seu Dito. Então, o seu Dito levava a gente na área, a gente entrava numa perua, ele levava nós na área rural, e sabe o que era o dinheiro? É um pé de couve. Nossa, é um pé de alface. Você vê a sinceridade pura no alimento. Esse era o dinheiro dele, a troca, ó, tô te pagando pelo serviço, pelo curativo que você fez em mim aqui. Daí isso daí é tão puro, como você tá falando aí de coração, que aquilo, cara, é melhor que você ganhar milhões de dinheiro. É muito melhor. Você saía cheio. Cara, eu fiz um curativo. Ela me deu o que ela tinha de melhor. Sabe, o cafezinho passado na hora, você que mora aqui no interior, você sabe disso. Aquele cheiro, não é um cheiro que não tem como você não tomar. Bolo de fubá esperando. Nossa. Sabe, e assim, eu nunca pensei em trabalhar isso, mas isso, voltando aí a falar para quem está começando a enfermagem, isso transformou eu de uma pessoa muito melhor, a dar valores para as coisas que eu não dava, a entender um pouquinho da vida que passa aí, igualzinho. Hoje mesmo eu estava em Sorocaba, nós chegamos em Sorocaba hoje, e eu estava assistindo o jornal ali, da meio-dia, junto com o meu cunhado e minha sogra, e só notícia ruim, matou um e matou outro. Essa realidade realmente existe. Mas assim, está muito longe de quem está no seu conforto do lar. E lá a gente pode ver muito dessa realidade e entender o porquê disso, o porquê tem pessoas que passam fome, o porquê existe criança desnutrida, o porquê é difícil parar de fumar, o porquê é difícil fazer uma compra de mês e comprar os produtos saudáveis. Era muito mais fácil eles comprar o bifão todo dia e fazer o bife, ou a gordura e fazer a gordura, ou guardar, por exemplo, hoje em dia a gente fala assim, ó, Wander, você fritou a batata, fritou 2 vezes a batata, você tem que jogar fora o óleo, porque o óleo já está saturado. Você já não escutou muito isso? Já. Eles não têm condições de jogar esse óleo fora, mano. Fica meses esse óleo lá. E como a gente vai ensinar isso se o cara não tem nem oportunidade de comprar o óleo? A Carla mesmo, acho que ela vai lembrar dessa cena, que a gente tinha algumas estratégias de eles ir em feira e pegar folha de hortaliça. O Jorge, que estava semana passada aqui, falou assim... Reaproveitar. Cara, aquilo não sustenta, Wanderson. Você entendeu? Então, foi lá que, assim, agora respondendo essa pergunta, foi lá que eu escutava muito em taioba, em broto de abóbora, porque é o que tinha para eles comer. E dentro dessa estratégia, além de trazer para vocês, no caso, né, uma lição de vida, porque é um aprendizado todos os dias com esses pacientes, né? Uma sinceridade, uma humildade todos os dias, um pé de couve, é isso, um bolo, é isso, aquilo. Vocês continuaram nisso, a Carla, eu vi que ficou um pouco, e aí você foi para o hospitalar? Não fui para o hospitalar. O que aconteceu com nós? A gente não era concursado público, então a gente era de uma empresa terceirizada, tipo as OS que tem hoje em dia. Foi, acho que o começo das OS, né, amor? Lá em Sorocaba, a gente trabalhou por todos esses anos de uma OS e chegou um momento que as OS desligaram, que é só ficar os concursados. Teve a oportunidade de fazer concurso público, tudo, só que eu e a Carla não passamos concurso público e a gente ficou sem emprego. Só que sem experiência, sabendo fazer, porque assim, fica também aí uma outra dica aí para todos os gestores de hospital. Nem todo mundo que trabalhou na rede primária não serve para trabalhar no hospital. Entendeu? Porque ainda existe esse tabu assim, trabalhei em PSF, não sabe nada do hospital. Realmente, eu não sabia muita coisa de hospital. Mas olha quanta coisa que a Carla pode falar de planejamento, de equipe, de uma coisa médico, pode unir a outra e fica bom naquilo. Entendeu? Porque quem nasceu com paixão para cuidar do próximo vai cuidar onde for, vai cuidar em Marte, na Lua, onde for, vai cuidar do próximo. E o PSF trouxe isso para nós, tornou a gente uma pessoa muito melhor, saber lidar com pessoas. Você viu que a Carla falou aqui, que é muito interessante, que como promover saúde ajudando aquela pessoa que mora 10 pessoas em 3 cômodos.
É difícil entendeu? É super difícil encontrar uma estratégia para isso. Mas enfim, o que aconteceu comigo com a Carla? A gente ficamos desempregados. E a Carla, como era muito boa nisso que fazia... Vocês já eram casados? Desculpa. Chegamos a casar nessa época aí, quando ficamos desempregados. E foi bem na época que a gente ficou desempregados que a gente casou, né? E a gente já tinha casado e perdeu o emprego, é isso? A gente moramos junto, porque depois que a Carla sofreu o acidente, ela foi morar no apartamento que eu morava. E ela ficou 1 ano cuidando dela na cama. Nossa, mas foi bem Foi grave. complicado. Pra quem é da área de saúde, ela quebrou os 2 acetábulos. Nossa. Ela trincou os acetábulos. Ou era cirurgia ou ficar 1 ano na cama. E como o médico optou pra ela ficar na cama, eu fiquei 1 ano cuidando dela. Tratamento conservador ali, até dar Exatamente, até calcificar ali. E assim, fisioterapia em cima de fisioterapia. E o médico falava que ela tinha toda a chance de ficar manca. Nossa. Onde, graças a Deus, ela não ficou. Também a gente agradece aí, né? Jean é um físico que cuidou do pai da Carla também, que sensacional. Sensacional, ele que foi aí que a gente começou a conhecer fisioterapeuta. Olha só. Hoje em dia eu não vivo sem fisioterapeuta, trabalho em TI, não vivo sem fisioterapeuta. Eles são braço direito, esquerdo, direito, tudo na UTI, né? E foi aí que a gente conheceu o Jean, um trabalho fantástico que ele fez com a Carla não manca hoje em dia. E aí não teve noivado. A gente foi aí, a Carla morou comigo. Só que a gente precisava acertar as contas com Deus. Morar juntos, essas coisas, ainda me incomodava bastante. E foi onde a gente teve um estudo bíblico. Eu já nasci na igreja, como eu já falei aqui para você várias vezes. A Carla também teve um estudo bíblico, através do Miriam e a Regina, né? Sim. E também a gente conheceu o Marcelo e a Ana, que são pessoas que a gente não vai esquecer nunca da vida, que é a família Brasil. E a família do Miro também, que a gente não vai esquecer nunca da vida, que deu esse estudo bíblico para nós batizamos e decidimos casar na igreja. E aí casaram oficialmente? Casaram oficialmente no civil e fizemos uma celebração na igreja e convidamos só as famílias. E onde a gente batizou num dia, mas se casou no outro. Olha só. Enfim, daí a gente estava desempregado. E Vocês batizaram, casaram e aí ficou desempregado? Nós ainda trabalhávamos ainda. Mas sabendo que a gente ia o ser... Wesley já estava desempregado e eu ainda continuava. Porque assim, o que a estratégia da saúde da família fez nesse processo? Eles precisavam desligar os profissionais que estavam trabalhando, que era da empresa terceirizada. Então eles desligaram o Wesley, foram desligando os mais novos, né? Porque contando o meu tempo que eu já tinha como técnica, e eles foram me segurando até o máximo. Só que chegou uma hora que não tinha mais como eu continuar. Então eles me chamaram e falaram, olha, infelizmente a gente já tentou tudo e não tem mais, então vou precisar desligar você também. E aí o Wesley saiu nesse período e estava desempregado e eu continuei. Aí eu também saí depois e estávamos os dois daí. Esse processo que vocês falaram de batizado e casamento foi nesse desemprego? Nesse desemprego. Olha só, hein? É nas dificuldades que as coisas aparecem, Exatamente. E o sonho da cara era ser enfermeira da estratégia da saúde da família. E eu fui primeiro do que ela. Nossa vida. Porque a cara estava com o emprego certo já para começar. E ela foi atropelada. Puxa vida. Ela teve que esperar 1 ano e eu 1 ano já trabalhando na frente. Acho que 6 meses na sua frente, né? Acho que mais. Logo você entrou. E só que a Carla, assim, como ela era muito boa nisso, ela foi trabalhar numa outra cidade que chama Salto de Pirapora, como gestora geral do PSF. Olha. Nesse período que a gente estava desempregado, né? Ele trabalhando ou não? Não, só em vocês dois. Eu fazia coleta de sangue, trabalhava em laboratório, fazia uns freelance. Só freelance. E aí eu fui chamada por Gleidiane, que era nossa supervisora na época. Ela me ligou, falou, Priscila, onde você tá? Eu falei, ela falou, Priscila, você consegue vir aqui na prefeitura? Eu falei, vou. Do jeito que eu tava, eu fui. Sim, não tava mal arrumada, mas fui conversar com ela. Falei, Priscila, eu tenho uma proposta de emprego pra você, te indiquei pra um lugar. Mas vem aqui que eu vou te explicar. E aí eu fui até lá, ela me passou tudo como que era, onde ela tinha me indicado e tal. E aí na hora que ela falou assim, você compreendeu o que eu falei? Eu falei, eu compreendi, mas eu vou te perguntar para ver se realmente eu entendi. Você tá falando que eu vou fazer o que você faz aqui. Ela falou, sim, é. Eu falei para ela, mas eu acho que eu não tenho capacidade para isso, porque é uma responsabilidade muito grande. Ela falou assim, não tem, por isso eu tô te indicando. Olha. E aí ela já agendou para eu ir estar conversando com o secretário da saúde na época de Salto. Eu fui nessa entrevista com ele. Quando eu cheguei lá, o secretário não estava. Ele ia atrasar. Enfim, quem me entrevistou foi o prefeito da cidade. Oxi! E aí, na hora que falaram, né? Você vai conversar com o prefeito. Eu falei, poxa, né? Enfim, mas conversei, deu tudo certo. E ali eu comecei a trabalhar.
E porque foi a Gleidiane, ela faz parte da DRS. A DRS responde por 49 municípios. E foi quando ela me indicou para ser a gestora dessa cidade. E daí, em Salto, eu respondia por 30 equipes de saúde. Ao total, 10 unidades de saúde. Então, aí eu respondia por tudo. Desde médico, equipe de enfermagem, enfim, eu tinha que montar toda essa estratégia. E aí você vê assim, né, cara? Há um tempo atrás, né, fazendo um review, era uma auxiliar de enfermagem, formou técnica, aí fez a graduação, conseguiu fazer o que você gostaria de fazer, quem está numa saúde primária, conseguiu um monte de coisa, foi coordenadora do próprio esposo, né? Continua ainda, né? A nível matrimonial é coordenadora da casa, aí que manda em tudo. Tiveram desligamento, infelizmente, e olha a oportunidade que você teve depois. E eu duro que as dificuldades sempre vêm, né, Wanderson? Sim. Para eu entrar na estratégia da saúde da família foi uma luta. Nunca foi facinho assim. Nunca foi fácil. Você, nunca foi fácil. Sempre estava a dificuldade, a barreira. Enfim, consegui entrar. Entrei, comecei a faculdade, aí veio o período de estágio. Beleza. E o nosso estágio na época era tarde 2 vezes por semana. Nossa, e eu fazia 8 horas. E aí eu era nova na empresa, eu tinha acabado de começar a trabalhar. Aí quando eu comentei com a minha colega de trabalho, eu falei, olha, eu vou precisar sair, com quem que eu converso, né? É com fulano, mas nem vai porque ela não vai te liberar não, aqui não tem dessa não. Eu falei, bom, não, eu já tenho, eu tenho que tentar. Sim. Aí fui conversar com ela, expliquei a questão e tal, eu falei, olha, eu pago hora, enfim, eu trabalho sábado, que sempre, né, tinha mutirão no sábado, eu falei, enfim, o que for preciso, mas eu precisaria sair por causa do estágio. Conversamos, ela falou, tudo bem, você sai por horário do estágio, vai ser descontado porque não tem como, e quando tiver algum mutirão, alguma coisa, enfim, conseguimos. Aí começaram outras dificuldades, porque onde eu trabalhava era completamente oposto da faculdade. Aí eu pedi uma transferência para uma unidade que era mais próxima da faculdade, para eu tentar chegar mais no horário, enfim. Aí até que chegou a época que nós tínhamos estágio 4 períodos da tarde. E aí eu falei, bom, agora não vai ter mais jeito. Sim. Mas conversei com ela novamente, ela falou, não, pode ir, enquanto der a gente vai te liberando, a hora que não der mais a gente vai sentar e conversar. Enfim, graças a Gleidiane, que sempre me apoiou, me deu esse incentivo, viu que eu tinha potencial e investiu realmente em mim, eu consegui, né, concluir a faculdade, estando trabalhando nessa terção da família, onde eu cresci muito realmente. E o legal é que assim, né, desde o início da nossa resenha, vocês elucidaram vários nomes, né? Sim, vocês têm a gratidão por muita muito, gente, né? E isso é legal porque olha só o quanto construiu para você, né? Depois aí você estava falando sobre a sua coordenação regional, o Wesley mesmo e outras oportunidades, né? Que a gente está ainda aí você empregado e ele desempregado, né? Nesse momento que você estava aí. Essa é a segunda vez o desempregado, tá vendo? Ah, é a segunda? Eu vou fazer um paralelo aqui agora principalmente para técnicos meus que trabalham junto comigo lá na UTI, que são os que estão mais junto comigo. E eles perguntam, e começa aí as preocupações de alunos que já foram Wanderson, que vai começar os estágios, estão preocupados. A Carla acabou de falar de algo aqui para eles entenderem que eles acham assim, que nós nunca passamos por isso. Então eu vou fazer um paralelo aqui só para todo mundo que está assistindo ali ou escutando entender. E todos que têm também o mesmo cenário hoje aí, tendo Eu vou mostrar assim, que na nossa época, são épocas diferentes, só que a gente não tinha internet. Então a internet nossa era discada depois da meia-noite. Eu não tinha como pesquisar um livro. O Wanderson é um cara que fala muito da Barça aqui, todas as entrevistas assim, ele fala Barça, mas era o que a gente tinha em mãos. Então eu morava dentro de biblioteca. A Carla sabe disso. Eu morava dentro do laboratório de anatomia para decorar as peças. E eram umas peças cinzas, que são corpos antigos que tinham lá. Que graças a Deus tinha aquelas peças. Então eu morava lá dentro. Eu cheguei a almoçar dentro de laboratório para poder decorar as peças. E sempre, fica essa dica para vocês. Sempre, tudo que eu passei dias estudando para aprender, eu nunca fiquei para mim. Sempre eu passei pro próximo. Sempre compartilhou. Sempre eu passei pro próximo, que foi a maior forma de eu aprender. Sim. Nunca fiquei com conhecimento só para mim, porque assim, eu achava aquele egoísmo eu ficar só para mim e assim, foi ótimo na minha vida. E para você que está escutando e assistindo aí agora, as dificuldades são para todos. Quem faz enfermagem não é uma vida fácil mesmo. Quando eu era técnico de enfermagem, eu estava no último ano de faculdade e eu fui mandado embora desse hospital que a cara falou que ganhava muito bem. E um amigo meu chamado Gustavo, que deve estar escutando aí, que é filho do Tadeu,
o pai dele tinha acabado, Wanderson, de inaugurar um restaurante. É um dos restaurantes mais gostosos que tem em Sorocaba. A feijoada dele é uma delícia, não sei se é aberto até hoje em dia, mas assim, o Gustavo falou assim, Wesley, você anda de moto, sua esposa anda de moto, você conhece alguém que queira entregar marmita pro meu pai? Meu pai paga, na época era R$50 e você pode almoçar à vontade lá. Falei, Gustavo, espera um pouquinho que eu vou pensar. Falei, quanto o pai paga? 50, R$60. Falei, Gustavo, já arranjei o cara pra você. Não, Wesley, mas quem? Eu, Gustavo, eu tô desempregado. Não, Wesley, imagina, não. Eu, Gustavo, eu fui trabalhar com o pai dele, de entregar marmita. E pasme, Wanderson, sabe pra quem que eu entregava as marmitas? Pra quem? Pra equipe que você trabalhava? Para os professores da faculdade. Olha só. Dava vergonha? Dava. No começo, assim, ó, ir lá na faculdade, entregava para os professores na hora do almoço, dava. Mas, cara, ganhar dinheiro honesto é digno de qualquer forma, Wanderson. Sim. E daí começou os freelances, trabalhar em laboratório. Eu fui trabalhar no laboratório, Wanderson, que eu ia nas empresas de Sorocaba. As empresas de Sorocaba são mais de 2.000 funcionários. São multinacionais. Eu tinha que colher 2.000 funcionários no período da manhã. Sozinha. Nossa, mãe. E era hemograma, era todos os tubinhos para identificar aí roxo, vermelho, cinza. Eu tinha que saber decor todos. E foi uma época excelente na minha vida, mas era o sustento que entrava. O cara já morava comigo e tudo, e era o sustento que entrava. Wanderson, quando eu consegui o meu primeiro emprego como enfermeiro, essa cena é muito marcante para mim. Eu acho que banheiro tem uma associação muito grande comigo, porque eu tenho mania de orar dentro de banheiro. Eu tinha feito a prova do PSF e de novo estou aqui agradecendo a Lidiane, porque eu devo ter tirado -1 nessa prova, porque ele falou assim, ó, o que é planejamento familiar? Eu escrevi lá, planejamento familiar é falar quantos filhos você quer, se você vai casar com uma mulher só ou não. E planejamento familiar é o quê? É totalmente diferente. Faz aí pra mim, na prova assim, ó, falava assim, faz pra mim aí um planejamento de estratégia de família. De manhã eu vou chegar no... eu respondendo na prova. De manhã eu vou chegar lá, eu vou abrir a sala de vacina, vou ver a temperatura da geladeira, eu vou ver se estão todos os técnicos ali, conferir escala, porque o meu pensamento era hospital. Sim. E daí, planejamento para eles é exatamente isso que a Carla acabou de ensinar para nós, é ver aonde está o grupo de risco e ver... Eu devo ter tirado -1. E ela chamou, eu falou assim, não, esse cara é muito burro, vou chamar ele para trabalhar. E foi meu primeiro emprego de enfermeiro. Mas eu chorava igual criança nesse dia, mas eu não tinha conseguido. Porque eu estava passando uma dificuldade gigante. E foi numa resposta de Deus que eu consegui esse emprego, sabe? E então, para todo mundo aí que, como eu falei, que está ouvindo aí, cara, se você gosta daquilo, persista. Não tem vergonha, vá, entregue currículo, converse. E quem conhece um pouco do coordenador Wesley sabe que eu não desisto das pessoas. Eu dou sempre primeira, segunda, terceira, quarta, quinta chance, porque eu teve essas chances na vida, Wanderson. Muita gente, Wesley, ela olha só a figura, né? Fala, nossa, olha só, como que eu faço para ser isso? Nossa, ele tá podendo. Mas não vê os tombos que a gente toma, né? E o legal também, acho que assim, a gente ressaltar aqui, que nem eu consegui todo esse processo de sair pro estágio daquilo, só que eu também fiz a minha parte lá dentro, né? Isso é importante. Eu fui falar. uma funcionária comprometida, que estava ali junto com a empresa. Então, assim, não foi só a empresa me servindo, eu também de alguma forma estava retribuindo para a empresa. Então houve a troca. Sim. Né? Porque o que a gente vê também às vezes é muito que as pessoas só querem que a empresa esteja ali para servir, e não é assim, a gente precisa ter essa troca. Né? Que tudo é possível quando você vê que tem um funcionário ali que ele realmente quer investir, você vai tentar ajudar de todas as formas que forem possível. Ô Carla, aqui voltando como entrevistador. Nós contamos aqui nossa primeira parte de enfermagem. Você viu aqui nossa primeira parte, atenção primária. Eu acho, fica aí pro nosso remaker aí, nosso cara que edita aí, fazer parte 1 dessa história. Sim. Faz parte 1 aí, Wanderson. A gente vai agradecer todo mundo aí que assistiu até agora o Peça Esta. Sim. E se você que está assistindo aí quiser saber a parte 2 nossa, que é a parte agora do serviço terciário, que é cuidar dos pacientes crônicos, dos pacientes que têm marcado consulta. Se você se interessou por esse assunto aqui que a Carla tá falando, querer um pouquinho saber mais da nossa história, que agora é a parte hospitalar, o que eu voltei para Bragança, o que a Carla veio fazer em Bragança, e só um spoilerzinho aqui, a Carla voltou para Bragança e trabalhou no PSF.
Só um spoiler. Só um spoiler pra você saber. Então é você que tá assistindo aí, Wanderson. Fica aí pra você também, mano. Você que tá assistindo aí. Quiser saber a parte 2 dessa história aqui, se inscreve aí. Que esse vídeo vai sair com a parte 1 e vai ter a parte 2 que a gente vai contar aí da nossa história agora em hospital. Que também a gente tem um monte de nomes aqui pra agradecer, não é, Carla? Sim. Tem o nome do nosso RT, do nosso superintendente operacional, administrativo, do nosso diretor executivo. Aí esse cara aqui que me ensinou a trabalhar no hospital quando eu entrei. Ô, louco! Ele tava no apartamento, ele que me ensinou a colher hemocultura, a como entrar nos quartos e atender o paciente. Tem o nome do Wanderson nessa aí também. Então se você quiser assistir parte 2, faz aí, Wanderson. Não, mas é interessante, olha só. Né, dá pra gente fazer um review aqui. Eu vendia sapatilhas, você entregava marmita. Sim. Olha que coisa louca isso, não é? E quando a gente pensa nesse tipo de coisa, né, você fala assim, caramba, meu, não tem filtro, não tem A e B, alto e baixo. Não tem. Independente, quantas vezes você que está assistindo aí, eles falaram em nome de um monte de pessoas que fizeram parte da vida profissional de vocês, da vida, né, familiar de vocês, de tudo. E você que está aí acompanhando um pouquinho da história desse casal, né? Teve uma aula com a professora, vou falar professora agora também. Professor, você que quer ter essa ideia de o que é ser profissional aí na atenção básica, dá uma voltinha no vídeo aí, se está vendo no finalzinho, veja aí, pausa lá, vai ter um corte legal sobre isso daí. Mas fica a dica, Wesley, essa é a primeira parte de outras partes que virão. E não porque é enfermagem, porque a gente, né, somos profissionais de saúde, somos influenciadores aí agora, né, mostrando para outra pessoa lá do outro lado, como os outros que vieram aqui de diversas profissões, veterinário, empresário, tivemos aí N outros tipos de oportunidades. Aqui vocês também vão encontrar outras em várias partes, enfermagem, entre outras profissões aí. Então, vamos despedir da galera vamos agora. despedir do pessoal, que em breve vai ter aí a segunda parte 2. Pessoal, parte 2 para ficar com gostinho. Gestão de pessoa, mudou agora nossas palavras. Gestão de pessoa, gestão de equipe. Construir uma UTI? Nossa, que isso, quero ouvir isso aí. Então fica aí para você abrir uma unidade. Não, não acredito, eu só acredito você falando. Então vamos despedir. Pessoal, muito obrigado por quem assistiu aí. Obrigado, gente. E pega essa. Até mais. Fica assim, tchau, até a próxima.